Muitas pessoas buscam posições de liderança, visibilidade e autoridade. No entanto, quando olhamos para a nossa cultura atual, pouca gente fala sobre a beleza e a nobreza de assumir a postura de um servo, aquele que submete à própria vontade e o seu ego à direção do Senhor e age com fidelidade e humildade, mesmo quando ninguém está vendo. No vídeo de hoje, nós vamos analisar o que a palavra de Deus nos ensina sobre esse posicionamento. Vamos examinar com honestidade as atitudes de um servo reprovado e reconhecer as virtudes que identificam um servo aprovado e entender o impacto e as consequências reais de cada uma dessas escolhas. Então, se você busca maturidade, clareza e quer entender como alinhar a sua vida ao propósito de Deus, aprendendo a governar as suas emoções no relacionamento consigo mesmo e com os outros, já pega papel e caneta, se prepare, fica aqui comigo até o final deste vídeo, porque o estudo de hoje vai te dar princípios práticos para transformar a forma como você governa as suas emoções e toma as suas decisões. Aproveita esse momento inicial aqui para já deixar o seu like e se inscrever no canal. Essa simples e gratuita contribuição aqui é fundamental para o YouTube entender que este conteúdo é relevante e faz com que ele entregue para mais pessoas. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, esse é o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Mariana Barreto, mentora comportamental, e o propósito aqui deste canal é caminhar com você no autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal, sempre à luz da palavra de Deus. Antes de entrarmos nos pontos do nosso estudo, eu quero compartilhar com vocês um testemunho pessoal sobre o que significa, na prática, responder a esse chamado de servir, no caso, dentro da minha história. Eu entrei na jornada do desenvolvimento humano em 2007, e são anos já que eu venho estudando sobre comportamento, inteligência emocional, mas a minha entrega consciente e a minha caminhada com Jesus começou mesmo a partir de 21, início ali de 2022. Eu estar aqui hoje, diante dessa câmera, gravando este conteúdo para vocês, é um ato de obediência e uma forma de servir com as ferramentas que Deus tem me dado. Eu não me coloco aqui na posição de quem domina absolutamente tudo sobre os temas que eu abordo, muito longe disso. Por isso, eu peço que os estudiosos e teólogos que estão me assistindo, sejam muito bem-vindos a somar nos comentários, trazendo as contribuições para enriquecer o nosso estudo, combinado? Saibam que eu faço isso com muito temor, assumindo aí uma postura mesmo de eterna estudante, eterna aprendiz, alguém que atendeu a um chamado para aprender e compartilhar, principalmente através da prática e do meu próprio testemunho. Eu busco diariamente viver em alinhamento real com todos os princípios e verdades que eu tenho estudado. Recentemente, Deus tem falado ao meu coração o seguinte: filha, enquanto você cuidar daquilo que eu te pedi e das minhas coisas, eu estarei cuidando das suas. E na primeira vez que ele disse isso no meu espírito, que eu entendi que era Deus falando comigo, eu abri ali o meu diário de bordo e eu perguntei em oração: mas Senhor, o que são as suas coisas? E ele tem me revelado isso diariamente. Eu estou ajustando a minha agenda, as minhas prioridades. Afinal, tudo que escolhemos fazer na vida demanda o nosso recurso mais precioso, que é o nosso tempo. Então, foco, estudo, planejamento. No caso desses vídeos, envolve tempo para escrever, gravar, editar. Não é tão simples quanto parece. Por isso, eu recomendo que você sempre questione as motivações do seu coração em tudo aquilo a que você se dedica, porque o seu tempo é a sua própria vida. Entender isso me trouxe a paz de saber que não preciso viver paralisada pelo controle dos resultados e eu não preciso entender tudo agora. O meu papel é simplesmente obedecer, estudar e contribuir com aquilo que ele coloca nas minhas mãos. O papel dele é prover, e ele tem sido extremamente fiel, zeloso comigo, com a minha casa. Então, glória a Deus por isso, ok? E para avançarmos no tema de hoje, marcas de um servo aprovado. Precisamos entender por que a ideia de ser servo gera tanta resistência no ser humano, principalmente nos dias de hoje. Quando analisamos esse assunto nas Escrituras, vemos que grandes referências da fé tinham orgulho desse título. Em Romanos 1, versículo 1, Paulo se apresenta dizendo:
Paulo, servo de Cristo Jesus. Agora, trazendo para o nosso dia a dia, por que na prática o nosso ego resiste tanto a essa posição? Em primeiro lugar, porque o servo não coloca os seus próprios desejos no centro de tudo. A nossa tendência natural é querer estar no controle das situações, fazer as coisas do nosso jeito e defender a nossa razão a qualquer custo. Em segundo lugar, porque a prioridade do servo passa a ser a vontade do seu Senhor. E isso exige a maturidade de alinhar as nossas intenções com o que Deus quer para nós, abrindo mão do orgulho e da vaidade de querer ter o controle de tudo. Analisando as parábolas de Jesus em Mateus, nós encontramos as características daquele que é considerado um servo aprovado. Você pode anotar aí as 4 marcas do servo aprovado. A primeira é a fidelidade. O servo aprovado é fiel nas pequenas tarefas e no secreto, antes de receber grandes responsabilidades. A segunda marca é a prudência. Ele age com sabedoria, bom senso e discernimento na gestão do tempo e dos recursos. A terceira marca é a humildade. Ele reconhece que a autoridade e os frutos não vêm do seu próprio braço, dos seus esforços, mas do Senhor a quem ele serve. E a quarta marca é a vigilância. Ele não vive no piloto automático. Ele se mantém atento, consciente e governando suas emoções. Como está escrito em Mateus 25, 21, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por outro lado, o texto de Mateus, capítulo 24 e 25, nos faz um alerta muito sério. Enquanto o servo aprovado carrega as 4 virtudes que nós vimos, a palavra nos revela 7 marcas do servo reprovado. É um espelho necessário para que a gente possa examinar o nosso coração e pedir que o Espírito Santo nos revele se existe alguma dessas marcas em nós que precisa ser transformada e restaurada, alinhando a nossa vida ao coração de Deus. A primeira marca é a infidelidade, é quebrar a confiança naquilo que nos foi confiado no secreto. A segunda é a violência e o coração mau. Isso se reflete no descontrole emocional, na falta de empatia e no modo ríspido como algumas vezes tratamos as pessoas. A terceira é a imprudência. É agir sem vigilância, sem preparo e sem discernimento das consequências das nossas escolhas. A quarta marca é o criticismo. É aquela postura de murmuração constante de quem prefere julgar e apontar o erro dos outros em vez de edificar, aconselhar e servir. A quinta é a inutilidade. É não gerar frutos com a vida, a inteligência e os recursos que recebemos de Deus. A sexta é a ociosidade. É o comodismo de quem se deixa levar pelo piloto automático e se recusa a evoluir. E a sétima marca é a insensatez. É deixar-se contaminar por más companhias, distrações e prazeres momentâneos, perdendo o foco do nosso propósito. É exatamente esse o alerta que vemos em Mateus capítulo 24, nos versículos 48 e 49, que dizem: mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está se demorando, e comece a espancar os seus conservos e a comer e beber com os bêbados. Para concluir o nosso estudo de hoje, o texto bíblico nos mostra a recompensa e a consequência de cada postura. Para o servo reprovado, a consequência é clara. O seu lugar será com os hipócritas, colhendo o fruto doloroso da incoerência das suas próprias escolhas, como o próprio Jesus alerta em Mateus capítulo 24. Ele o punirá severamente e lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Por outro lado, para o servo aprovado, a palavra nos revela promessas extraordinárias. Em Mateus 24, 47, Jesus garante que o Senhor o colocará encarregado de todos os seus bens. E ao ver a fidelidade desse servo, ele declara em Mateus 25, 23, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito.
Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mas o que significa ser encarregado de todos os bens do Senhor na nossa vida prática? Não é sobre acumular bens materiais ou buscar status. É sobre entender que os seus dons, os seus talentos, o conhecimento que você adquiriu, a sua história, as ferramentas que estão nas suas mãos hoje são tesouros que Deus confiou a você. A pergunta que precisamos nos fazer é: como o mundo está sendo impactado através daquilo que você aprendeu e recebeu? Você tem usado seus recursos para servir, edificar vidas e levar a palavra? Ou tem deixado esses tesouros guardados por medo e perfeccionismo? Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas dispostas e disponíveis. Ser fiel no pouco é ter a coragem de começar com o que você tem hoje. É se permitir avançar, testar, errar, ajustar no caminho e colocar a sua vida a serviço do reino. O mundo está carente de transformação, que só acontece quando você ativa o seu propósito como cristão de levar o evangelho a todas as pessoas, fazer discípulos e ensinar os seus mandamentos. Olhando para tudo isso que eu trouxe aqui hoje, quais marcas você tem deixado no seu dia a dia com as suas escolhas ou omissões? O meu desejo sincero é que cada um de nós façamos escolhas com intencionalidade, fidelidade, prudência e com uma postura de servo em cada passo, a cada dia. Se essa mensagem trouxe clareza para você, comenta aqui embaixo a sua opinião, compartilhe esse vídeo nos seus grupos, no grupo de família, amigos e onde mais fizer sentido para você. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, lembrando que todo sábado, às 9 da manhã, nós temos um encontro marcado aqui. Que Deus abençoe você, a sua família e todos os seus projetos. Um beijo no teu coração e até sábado que vem. Tchau, tchau!